Simão, eu tenho um grande amigo em Tupaciguara e ele fala para mim assim: olha, Wellington, esse negócio aí que o princípio inteligente passa pelo reino animal, chega no homem, ó, esse negócio não entra na minha cabeça, não. Para mim, cachorro vai ser sempre cachorro, macaco sempre macaco e gente sempre gente. Irmão, eu queria que você trouxesse um comentário a respeito da pergunta 23 e a 76, né, lá do Livro dos Espíritos, e eu vou complementar aqui, irmão, com um texto de Leon Denis, que está lá no livro O Problema do Ser e do Destino. Vou ler só um trecho bem pequenininho, no capítulo 9. Olha só o que Denis fala. Nessa cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mas, aliás, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparecem depois de muitos degraus. Na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. A partir de então, o progresso, de certa forma fatal nas formas inferiores da natureza, só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Comenta um pouco para a gente, Simão, dessa evolução do princípio inteligente, tornando-se espírito, enfim. Vamos lá, vamos costurando. Você cita aí a questão 23, 76. Essas duas questões, elas tratam de uma pergunta muito semelhante uma com a outra. A pergunta aparentemente semelhante. Na questão 23, pergunta-se o que é o espírito. E a resposta que vem, o princípio inteligente do universo. Na questão 76, pergunta-se que definição pode se dar dos espíritos. Eles respondem, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. Vejamos que são duas respostas diferentes a duas perguntas aparentemente semelhantes. A questão 23, ela está lá no livro primeiro, que fala das causas primeiras. Então, ali, nessa questão, o Kardec está perguntando dentro da ideia da origem. Então, a pergunta feita, se nós observarmos, está com E minúsculo, a palavra espírito. O que é o espírito, com E minúsculo? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Então, ali, a resposta dos espíritos se refere ao elemento espiritual que tem o elemento material também, ou seja, os dois elementos do universo, espírito, matéria. Isso é reforçado na questão 27, quando ali vai se falar dos elementos gerais do universo, e os espíritos, na resposta, acrescentam a Deus, e colocam que é a trindade universal, Deus, Espírito, Matéria. Então, quando se fala o princípio inteligente, está se falando na origem, que nos leva à questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando lá se coloca que o espírito foi criado simples e ignorante. Esse espírito criado simples e ignorante é nesse sentido da origem do princípio inteligente, que não é uma individualização, é a essência, a natureza espiritual, por isso princípio inteligente do universo. Na questão 27, quando Kardec faz a pergunta, desculpe, na questão 76, já estamos no livro segundo. Já estamos no livro segundo, que justamente abre o livro segundo. E o livro segundo está falando do mundo espiritual. Então já não está mais falando de elementos gerais do universo,
que é a questão 23, questão 27, questão 33, e assim segue. Está se falando agora do ser espiritual, porque é justamente a pergunta que abre o livro terceiro, desculpe, o livro segundo. E aí pergunta-se que definição pode se dar dos espíritos. E os espíritos respondem, são os seres inteligentes da criação. E aí nessa questão 76, a palavra espírito está com E maiúsculo, o E maiúsculo, mostrando que se trata da individualidade, não do princípio geral, mas da individualidade. Por isso, a resposta foi, são os seres inteligentes da criação. Ser, individualidade. E a questão que liga essas duas questões é a questão 607A do Livro dos Espíritos. Porque lá na questão 607A, que é uma resposta muito bem elaborada e, de certa forma, até grande, os espíritos dizem que o espírito, que o princípio inteligente, questão 607A do Livro dos Espíritos, que o princípio inteligente, ele se elabora e transforma, e sofre uma transformação e se transforma em espírito, com E maiúsculo. Olha que interessante, isso está lá na questão 607A. Então, e eles dizem um ponto ainda. Eles dizem que o princípio inteligente, palavra dos Espíritos, o princípio inteligente que estais longe de conhecer, vejam como eles responderam, o princípio inteligente que estais longe de conhecer a sua natureza. Então veja que quando os Espíritos dizem que estamos longe de conhecer essa ideia do princípio inteligente, é porque o que nós hoje trabalhamos são especulações sobre isso, porque ainda não nos aprofundamos nesse aspecto. E então eles dizem que sofre uma transformação, se individualiza, vejam, questão 607A, sofre uma transformação, se individualiza e se transforma em espírito. Aí dizem, é aí que nasce o conhecimento sobre si mesmo, a consciência dos seus atos. Vejam. Então, está mostrando que na primeira fase, o princípio inteligente, ele não é individualizado. É como se eu dissesse, eu não sei que eu sou eu não me vejo, eu não tenho uma identidade própria, eu não sei que eu sou eu. Isso é a ideia do princípio inteligente. Vamos comparar a uma semente e a árvore que advém dessa semente. A árvore nunca foi semente. E a semente nunca vai virar árvore. A semente será semente. Ela vai desaparecer e os elementos contidos nela vão eclodir e vão transformar-se em uma árvore. A semente, ela não tem a árvore, ela tem os elementos constitutivos, ela tem os genes necessários do desenvolvimento, para o desenvolvimento da árvore. Mas a árvore nunca vai dizer, eu já fui semente. Ela não. Mas os elementos constituintes dela, ou constitutivos dela, advieram da semente. O princípio inteligente contém toda a estrutura que o espírito precisa. Quando ele se individualiza, é o mesmo da semente germinar. Quando se individualiza, o espírito traz do mineral a atração, traz do vegetal a sensibilidade, traz do animal o instinto e entra para o hominal. Falas de Emmanuel, lá no livro Consolador, que Emmanuel cria 4 estruturas, dizendo que no reino mineral o espírito desenvolve a sensibilidade, no reino vegetal, desculpe, a atração. Se observarmos, os elementos químicos se atraem, se ajustam, se justapõem, se refutam. No vegetal, a sensibilidade, que é o primeiro ser vivo que nós temos.
Quando olhamos lá questões 590, 585 à frente, né, até a questão 600, 601, o vegetal é o primeiro ser vivo. Depois, do reino animal, o aspecto do instinto, a preservação, a perpetuação. E Emmanuel cria a estrutura didática do reino hominal, ou seja, essa divisão. Então, na questão 607A, isso está muito bem trabalhado, mostrando que são momentos diferentes, estruturas diferentes. Então, quando o seu amigo dizia que cachorro vai ser sempre cachorro, o cachorro vai ser sempre cachorro. O princípio inteligente é que evolui. O princípio inteligente é que se individualiza. Mas o cachorro continua sendo cachorro. Mas vejamos o animal. Ele existe, mas ele não sabe que existe. Se você mostrar um animal no espelho, ele não sabe que é ele. Ele vai achar que é outro animal. Ele reconhece o animal, mas não ele. Ele não tem a identidade dele, ele tem as sensações, ele tem um instinto, preservação, perpetuação. Veja, isso é a reação natural, mas ele não tem consciência de si mesmo. Ele não vai, se você perguntar ao animal, obviamente não vai responder, mas criemos essa possibilidade de fábula. Se perguntar ele quem você é, ele vai dizer quem eu sou. Ele vai responder perguntando, porque ele também não sabe quem ele é, não tem consciência. O princípio inteligente habita esses reinos. Ele não é o animal, ele está no animal, ele está no vegetal, ele está no mineral, mas ele não é. Ele está aurindo todas essas características dos reinos, não individualizado. E, num dado momento, ele se individualiza, ele se humaniza. É a palavra que os espíritos utilizam na questão seguinte, na 607b. E aí vem mais uma questão interessante, mais um ponto interessante. Quando lá, então, os espíritos, na questão 607b, vão dizer que essa humanização não começa na Terra. Veja, eles dizem assim, a Terra não é o ponto de partida para a humanização. Olha que interessante. Então, por isso que aqui na Terra, nenhum animal, nenhum princípio inteligente vai se individualizar, porque não é aqui que vai acontecer isso. Pela estrutura não mais tem condições. Então, o cachorro será cachorro, o gato será gato, a árvore será árvore, porque é da natureza. Aí dizem na questão 607b, que aí, então, a Terra não é o ponto de partida. Para as primeiras encarnações do período de humanização. Olha que interessante. A Terra já foi, quando o mundo primitivo? Sim. Sim. Mas agora, não. Porque ela já não tem mais essa estrutura. Aquilo que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos, dos pródomos da evolução. Não tem mais esses elementos. Se olharmos a teoria darwinista, e é importante percebermos que na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa questão não era trabalhada. Aquela primeira edição com 501 perguntas. A segunda edição, que é essa que nós usamos, a de 1019 perguntas, esse assunto foi desdobrado. E justamente depois do lançamento do livro Evolução das Espécies, de Charles Darwin. Que Darwin edita o livro em 60, essa edição é 62. Então, aí acrescenta-se aquilo que a ciência foi trazendo e desperta o interesse nas perguntas. E ao levar as perguntas aos espíritos, as respostas chegam. Os espíritos nunca dão respostas a perguntas não feitas. Então, na primeira edição, que é de 1857, e a segunda edição de 62, houve esse acréscimo de questões, mais do que o dobro, e houve a introdução de questões a partir de conhecimentos científicos que se desenvolveram depois de 1857. Principalmente esse estudo darwinista, o lançamento do livro, né, A Origem das Espécies e a Lógica Evolutiva. E lembrando que Kardec correspondia-se com o Wallace, que era o estudioso, junto com Darwin, dos processos evolutivos, ou do processo evolutivo.
E ele correspondia com frequência com Wallace. E aí, então, percebe-se por que Kardec vai trazer essas questões. Essa questão da evolução, essa questão do princípio inteligente da transformação, da individualização, da tomada de consciência. Então, isso foi muito bem trabalhado por Kardec. Não precisamos nos lançar a outras obras. Se olharmos com atenção detida a essa questão 607A e questão 607B, nós perceberemos claramente a explicação que nos mostra que nunca fomos pedra, nunca fomos árvore, temos os elementos constitutivos que foram absorvidos pelo princípio inteligente e que depois se individualizou. E quando fala se individualizar, é porque não havia, porque era uma coletividade, senão não haveria individualização. Então era um todo. Por isso, lá na questão 23, trabalhar como o princípio inteligente como um dos elementos gerais do universo, que está muito claramente explicado na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, é algo aparentemente difícil? Não, não é. É fácil de entender. A questão é que, o fato é que muitas vezes nós não lemos as questões. E não lemos essa fala primorosa dos Espíritos nessa questão 607A. Que, se vocês me permitirem, eu vou sair da tela por um segundo só para pegar o livro aqui e faço a leitura dela. Porque é importante fazer essa leitura para perceberem as palavras utilizadas pelos Espíritos. Vejamos a questão 607A do Livro dos Espíritos. Deixa eu só chegar a ela aqui. Veja, a pergunta é: assim poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Veja, o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não os seres inferiores da criação. E aí vem os Espíritos. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, vejam, é nesses seres, vegetal, animal, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora. Veja, se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação da semente, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha, interessante aqui, palavra dos Espíritos. O espírito inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito, com E maiúsculo, o período da humanização e, com ele, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois da juventude e, finalmente, o da natureza. E segue. Na questão 607b, veja a pergunta. Esse período de humanização começa na Terra? E eles respondem: a Terra não é o ponto de partida para a primeira encarnação humana. A Terra não é o ponto de partida para a primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito ou outro, desde o seu início, humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, vejam como os espíritos trabalham isso com tranquilidade e com simplicidade de fala, em duas questões. E aí associamos questão 23, questão 27, questão 76, e nós vamos percebendo esse conjunto da obra, né? Que Emmanuel muito bem, mas muito bem mesmo, né? Trabalhou lá no livro o Consolador, né? Quando ele vai nos falar desses reinos, né? o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal,
né? E ele nos traz isso com muita tranquilidade, né? Então, acho que pelo menos deu uma ideia, né, dessa pergunta sua, né? Eu ia antes responder, perguntar quantas horas eu teria para falar desse assunto, mas eu acho que deu para uma ideia, pelo menos resumida, do que é esse assunto. E a fonte está aí, né? Nessas questões que nós citamos aqui. E Leon Denis, numa forma mais poética, nesse livro, então, O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele vai nos falar do dormitar, do acordar e do despertar, né? Então, há um dorme mineral, desperta vegetal, digamos que acorda no animal, ela sonha no vegetal, acorda no animal e se individualiza na humanidade, no hominal, no ser humano. Então ele mostra de uma maneira poética aquilo que os espíritos nos trouxeram de uma maneira bem objetiva nessa questão 607A. Quincas e Borginho, se vocês me permitem, tem uma pergunta aqui de um irmão que é bem ligada ao assunto que o Simão acaba de abordar. Se vocês me permitirem, eu vou trazer antes dos apontamentos de vocês. Pode ser? Ok, então. É do nosso querido Silvio Alves. Simão, ele pergunta se o óvulo fertilizado é o homem e vice-versa. Vamos lá, né? O óvulo fertilizado não é o homem, né? No sentido que se dá essa condição, né? A essa questão, vamos dizer assim, né? Não quer dizer o homem, quer dizer que é o óvulo, né, fertilizado ou fecundado, né, vamos dizer assim, que é na linguagem mais coloquial, é o ovo, né? Ou seja, é o embrião que já se forma. E, nesse caso, havendo a junção do embrião, já há o início da encarnação, que é a questão 344 do Livro dos Espíritos, que eu peço licença aqui para ler também, já que agora eu abri o livro, né, então fica mais fácil. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga, por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos, dos servos de Deus. Essa questão é importante, mas é preciso que nós entendamos uma outra questão, ou a mesma pergunta na primeira edição. Por isso é interessante estudar as duas edições. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, é a questão 86. Na primeira edição. Dá uma licencinha. Eu te falei, Quincas, eu te falei. Essa aqui é a primeira edição, né, de 1857. Então, essa aqui é uma edição que foi lançada em 1957, quando se comemorou os 100 anos do Livro dos Espíritos. Então, lançaram a primeira edição, a Federação lançou, né? Então, está aqui o primeiro Livro dos Espíritos. E nesse primeiro livro eram 501 perguntas. E a questão 86, deixa eu ir até a questão 86. Veja a pergunta 86 da primeira edição. Em que momento a alma se une ao corpo? Vejamos a pergunta 344 da edição definitiva. Em que momento a alma se une ao corpo? A mesma pergunta, não é? 344, questão 86. Vamos olhar a resposta dada pelos Espíritos na edição de 1857. Ao nascimento. E acabou a resposta. Ao nascimento. Veja que interessante. Questão 86 da primeira edição. Ao nascimento. E aí ele faz uma subpergunta. Antes do nascimento, a criança tem alma? Não. Olha que interessante. Que já nos leva à questão 353 da segunda edição. Depois eu trabalho essa. Mas vejam agora a resposta que foi ampliada pelos Espíritos
quando vê a segunda edição. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Veja como eles esclarecem. Por quê? Porque depois dessa resposta foram feitas perguntas, foram discutidos esses assuntos, e os espíritos esclareceram isso depois. Porque foi uma resposta tipicamente para o corpo. E aí, então, na segunda edição, Kardec refaz toda a estrutura, aumenta para as 1019 perguntas, e a mesma pergunta, em que momento a alma se une ao corpo, mesma pergunta, que na edição definitiva é a 344, vai dizer, começa na concepção, ou seja, lá no óvulo fecundado, e só se completa no momento do nascimento. Por isso é que eu disse a ideia do não ser o homem, porque o homem, nesse sentido que se dá antropológico, é quando nasce, mas a ligação do espírito é quando concebe. Então, por isso que os espíritos colocam, vejam, a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. E dizem, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, vejam como a segunda edição foi completada, os espíritos esclareceram melhor as questões, as respostas. É importante nós termos acesso às duas edições para perceber essas mudanças, para perceber como foi adequado, como foram refeitos esse ponto. E aquilo que eu falei da primeira edição, que diz assim, antes do nascimento a criança tem uma alma, ele responde assim, não. Como vive, então, como as plantas? O que ele quer dizer com isso? Que há um espírito designado, já vinculado, mas não tem o acoplamento final. E aí, na questão 353, na edição definitiva, vem, uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Olha, não é a mesma pergunta? Mas Kardec já cria uma introdução para a pergunta, ele já parte do princípio que a união não se completou. Veja, os espíritos explicaram melhor. Ele então refaz a pergunta. E eles respondem, o espírito que vai animar o corpo já existe, de certo modo, fora dele. Olha que interessante. O feto não tem, a bem dizer, uma alma no sentido que dás essa palavra, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Olha que interessante. Na questão 354, aí já pergunta, como se explica essa vida intrauterina? Que equivale a essa subpergunta do outro livro, da primeira edição, que diz assim, como que ele vive então, né, lá na gestação? Aí ele pergunta aqui, como se explica a vida intrauterina? Olha a mudança da terminologia. E eles explicam, a da planta que vegeta. Olha a resposta que deram na primeira edição, como as plantas. Só que agora eles explicam. Como a planta que vegeta, a criança tem a vida animal, o homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Olha como eles desdobraram a questão. Então, eu gosto de ler as duas edições, a primeira e a definitiva, para perceber esses melhoramentos, esses aprofundamentos, essas correções de mal entendimentos que muitos tiveram. Na Revista Espírita, óbvio, muitas perguntas estão lá na Revista Espírita. Como ele lança a segunda edição só na década de 60, as revistas espíritas de 1858 até 1860, 61, até 1862, elas trazem as perguntas, boa parte das perguntas que compõem a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então ele vinha trabalhando isso e percebeu então que ao lançar a segunda edição, que os espíritos lá no compêndio chamado Obras Póstumas disseram, é um novo livro? Eles disseram, não será uma segunda. É como um novo livro. Por quê? Porque ele sai de 519 perguntas para 501 perguntas para 1019.
Então, veja que beleza. E tudo isso, desculpa, a pergunta não era isso, mas eu quis mostrar por que eu estava dizendo a questão do homem e a questão do embrião, né? Usando essa lógica que os espíritos utilizaram aqui nas questões, principalmente essa questão 354, né, que trata desse assunto. Né? Quem quiser sobre esse assunto, começa justamente na questão 344, né? No retorno à vida corporal, união da alma e do corpo. E aqui fala do aborto. Por que o aborto não ele é indevido? Porque já houve a vinculação do espírito. Então, a ideia de rechaçar a gestação é expulsar a vinculação. Então, está impedido o espírito de realmente renascer. Então, a questão também é trabalhada aqui nesse tópico, né, a partir da questão 343. Né? Deu uma ideia? Nossa, Simão, tem que te agradecer demais. Que resposta para ambas as perguntas, viu? Que aulas você... Eu tenho até o selinho aqui do Correio de 1957, ó, que é o selo comemorativo do centenário